Alex de Pasquale, nascido na Sicília, região da Itália, é formado em marketing e pós-graduado em relações industriais. Também realizou MBA em empreendedorismo nos Estados Unidos. Com vasta experiência como General Manager no setor de Food and Drink e entretenimento em países como Itália, Inglaterra, Romênia e Estados Unidos. Sua carreira como empresário iniciou como proprietário de pizzarias, bares e boates na Sicília. Chegou no Brasil em 2015, iniciando uma nova graduação na área de gestão de recursos humanos e também se profissionalizando em diversos cursos com foco em alimentação fora do lar. Atuou como consultor e gerente de diversos grupos empresariais brasileiros, proprietário do renomado restaurante Portinha Gastronomia Típica, localizado na Rua do Mucugê, em Arraial da Ajuda. Hoje é gerente geral e sommelier da Osteria Mamma Mia. Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel Costa do Descobrimento, conselheiro de administração estadual e nacional da mesma entidade. Experiência no Conselho Municipal de Desenvolvimento Turístico, CMDT, nos municípios de Santa Cruz Cabralha e Porto Seguro. Olha, estou aqui diante de Alex de Pasquale, que esse currículo aí extraordinário, é um cidadão do mundo, né? Viajou o mundo todo, fez cursos no mundo inteiro e nos dá essa imensa satisfação de bater esse papo. Nós estamos no programa Viva Porto, com transmissão pelas rádios Porto Brasil FM, Rádio Três Corações e também a Rádio Cidade. Eu sou o Baldino Júnior e estou aqui no estúdio com Alex de Pasquale, que eu já conheço há bastante tempo, e seja bem-vindo à TV Porto. Alex, você tem uma passagem aí pelo mundo, né? Estudando, se aprimorando, mas você é natural da Itália, da Sicília. Uba, obrigado. Primeiramente, obrigado TV Porto. É uma honra e um prazer participar aqui nesse maravilhoso programa Viva Porto. Sim, eu sou italiano, como gosto mais de falar, eu sou siciliano, né? Siciliano. Nasci nessa maravilhosa ilha, no extremo sul da Itália, uma ilha mais próxima da África que da Itália, como localização geográfica, um lugar quente, de sol e de corações. E de boa gastronomia. E de ótima gastronomia. Mas, de verdade, eu deixei a Sicília bem cedo, rodei o mundo, voltei na Sicília, depois saí de novo. Então, como você falou, eu sou um siciliano que rodou muito e que hoje mora aqui com muito orgulho na Costa do Descobrimento. Você está aqui desde 2015, né? Então, exato. Você tem já 11 anos por aqui, né? Completo 11 anos, sim. E tem muita diferença com a Sicília? Como tem, né? A verdade é que tem diferença cultural, mas vou te contar, tem grande proximidade na natureza dos brasileiros com a natureza dos italianos, principalmente com os italianos do sul. É um povo acolhedor, é um povo que gosta de relacionamento humano, e isso eu gostei muito, foi uma afinidade que me deixou decidir com muito prazer de permanecer aqui. A Sicília é uma região da Itália também muito turística, né? Que tem uma gastronomia excepcional, belezas naturais fantásticas. De alguma forma você também já lá tinha esse contato com o turismo. Sim. De fato, eu desde muito jovem comecei a atuar dentro da área da gastronomia, do entretenimento, principalmente na primeira fase da minha vida, e logo tive uma inspiração empresarial. Comecei a empreender muito jovem, sempre fui muito ousado, sempre fui muito afim de criar novas vagas de empregos. Então fui bem cedo dono de boates, principalmente no primeiro período da minha vida. Então muito tempo eu trabalhei à noite, que hoje não aguento mais fazer isso, por isso principalmente. Demais, né? E depois criei um grupo empresarial que era proprietário de pizzarias, bares, restaurantes na Sicília.
A Sicília, você então ficou até 2015 ou você saiu antes para estudar? Não, de verdade eu saí antes, um pouco para estudar, um pouco para fazer experiência, um pouco para criar desafios empresariais. Eu morei um período em um lugar muito frio da Europa que se chama Romênia. Né? Romênia. A Romênia lindo, é um lugar lindo, mas muito frio. E depois a gente abriu, junto com os meus irmãos, um restaurante na Inglaterra que ainda está aberto. Tem outro meu irmão que ainda mora na Inglaterra, se chama Bollicini, o restaurante. Então eu fiquei um período empreendendo na Inglaterra, aprimorando também o inglês que tinha estudado nos Estados Unidos, apesar de ser um idioma um pouco diferente. O inglês. Como Portugal e Brasil tem uma diferença muito grande na pronúncia, né? Só que eu não senti, como dizer, uma afinidade natural com a Inglaterra. Eu não me sentia bem. É um lugar frio, e quando falo lugar frio não falo só no nível climático, né? Relacionamento humano difícil, business business é só isso, eu não gosto, eu gosto de fazer business conseguindo também misturar relacionamento humano dentro dos negócios. Então eu voltei para a Sicília, mas o período não era um período ótimo na Itália, era uma crise depois do 2010, 2011, começou uma crise muito pesada na Europa, na Itália, política, econômica. Eu comecei a procurar opções diferentes. Aí você chegou, você ficou um período na Romênia, foi a Inglaterra. Foi Londres que você foi, não? Não, é um lugar maravilhoso que se chama Chester. É um lugar perto de Liverpool, pertence burocraticamente ao Cheshire. Maravilhoso. Minha filha mora em Londres já há 6 anos e o meu filho está já há 3 meses lá estudando inglês. E é um inglês bem diferente do inglês americano. Bem diferente. Bom, você chegou em Porto Seguro, lhe conheci no Arraial da Ajuda, no restaurante Portinha, e você é uma pessoa que não só administra restaurante, mas você também faz parte de uma entidade que representa os restaurantes, que é a Brasel. Eu, quando fui prefeito, estabeleci parcerias com a Brasel, mas não tinha uma instituição aqui, era Salvador. Eu lembro que aqui a gente tratava das questões da Brasel, era Salvador. Houve, de lá para cá, uma evolução. A Brasel agora já tem uma instituição própria na Costa do Descobrimento. Exatamente. Eu tive a honra e o prazer de ser o primeiro presidente da Brasel na Costa do Descobrimento, sou um sócio fundador. É um sonho que nasceu por mérito de um núcleo de empresários que, dentro da pandemia, dentro do período da pandemia, a gente encontrou a força, sentiu a necessidade de nos juntar, porque justamente o setor de bares e restaurantes era o setor mais afetado, junto com o setor de eventos, por causa da pandemia. Né? Exatamente. Então a gente sentiu esta necessidade de nos juntar de forma quase paradoxal, no período de maior dificuldade de um segmento importante, que é o setor que mais emprega no país, a gente conseguiu constituir essa Brasel, com um núcleo de 23 empresários. No 2020, a Brasel nasceu no estatuto, tem 23 CNPJ. Eu estou no segundo mandato como presidente, sou muito orgulhoso de representar a Costa do Descobrimento, a Brasil afora. Tenho a honra, o prazer e o reconhecimento de fazer parte do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, que é liderado para um craque do nosso setor que se chama Paulino Solmucci. Me deu essa confiança. Então, eu quando viaggio no Brasil, rappresento o setor de bares e restaurantes no Brasil, gosto de lembrar que a gente conseguiu, como você justamente falou, criar uma coisa no período de maior dificuldade do empresário. Isso me orgulha muito. A pandemia ela foi um divisor de água para essa atividade, porque o primeiro segmento que mais sentiu com a pandemia foi justamente restaurantes, bares, hotéis, que estão ligados diretamente ao turismo e à atividade de lazer. Como é que foi a pandemia aqui em Porto Seguro? Você que nessa época você tocava o Portinha, né? A pandemia, o que ela representou aqui de prejuízo, de impacto aos restaurantes de Porto Seguro e da Costa do Descobrimento? Olha, Uba, é difícil para um empresário de bares e restaurantes lembrar daquela fase sem sentir
um arrepiamento, porque realmente foi muito complicado. Mas é algo que a gente não tem que lembrar continuamente, mas não deve esquecer, porque justamente foi um marco que, primeira coisa, filtrou quem realmente tinha essa paixão pelo próprio trabalho, filtrou e premiou os corajosos e os resilientes. E acredito também, a gente gosta, dentro da Brasil, sempre lembrar que deixou registros importantes e deixou coisas importantes, porque o restaurante começou a atuar com mais atenção dentro processos internos relativamente à higiene, manuseamento de alimentos, armazenamento, começou a ser mais empatia, a gente começou a sentir mais empatia entre nós, a ter mais solidariedade, foi dificílimo sair dessa fase. Eu acredito que o Brasil teve um papel fundamental nisso, e o associativismo em geral tem muito mérito até de conseguir algumas leis que ajudaram muito dentro do período da pandemia, e hoje, quando a gente olha para trás, olha com muito orgulho, porque a gente conseguiu, principalmente num lugar turístico como a Costa do Descobrimento, não foi nada simples. Imagina Arraial da Ajuda. São Paulo trabalhava com delivery. Imagina fazer um delivery no Arraial da Ajuda. Porque... Eu justamente lembro que a gente ficava dentro do restaurante assim, esperando o iFood tocar uma vez por dia, 29 funcionários em casa. Foi duro. Foi duro. Você, não sei se você tem esse número, mas você sabe me dizer se é possível precisar quantos restaurantes da Costa do Descobrimento fecharam em definitivo com a pandemia? Teve alguns, né? Olha, de verdade teve muitos. O problema é que o restaurante não fechou imediatamente na pandemia, porque quem fechou imediatamente na pandemia foi quem tinha possibilidade de fechar. Porque, Uba, você sabe muito bem que às vezes, dentro do próprio negócio, fechar é uma escolha que pode percorrer quem tem requisito para fechar, que pode pagar restrições, que pode zerar a própria dívida se tiver dívida. Então, quem conseguiu fechar... Cargos trabalhistas, exatamente. Né? Quem conseguiu fechar... Contratual. Exatamente. Quem conseguiu fechar imediatamente foram os empreendimentos que já tinham uma solididade própria. A verdade é que o reflexo foi imediatamente depois. E olha que só na Costa do Descobrimento fecharam mais de 1.000 restaurantes. É sério? É sério. E aqueles que persistiram tiveram que fechar em seguida, né? Porque foram acumulando dívidas e acabou tendo dificuldade de sobrevivência no futuro, né? O Alex, você representa a Abrazel, né? O presidente da Abrazel aqui na nossa região. E a Abrazel tem uma visibilidade muito grande nos festivais. Os festivais têm sido um sucesso muito grande. Eu fui prefeito, a gente chegou a fazer festivais aqui, mas a entidade era Salvador, era muito distante da gente, mesmo assim prestava um trabalho super interessante, mas os festivais, eles são, de fato, o que dá mais visibilidade ao trabalho da Abrazel, né? O que expõe ao público, né? Como é que são esses festivais realizados aqui? Olha, de verdade, os festivais são ideias que nasceram conjuntamente com parceiros, que eu gosto sempre de lembrar e reconhecer, principalmente Sebrae e Senac, entidades fundamentais para a Costa do Descobrimento, pelo extremo sul da Bahia, que conseguiram sonhar junto com a gente a realização de festivais de gastronomia, como é o Raiz de Porto Seguro, como o Esquina do Mundo no Arraial da Ajuda, para falar do município de Porto Seguro. A prefeitura, para muitos anos, acreditou junto com a gente. Eu acredito que foi fundamental para fortalecer o turismo por meio da gastronomia. Não existe turismo de qualidade sem gastronomia de qualidade. Várias pesquisas demonstram que a primeira lembrança que o turista tem de um lugar que visitou, logo depois da segurança, é a gastronomia. Ninguém volta num lugar onde comeu mal, cara. Quem come mal não volta, não né? Volta. Não volta. Então, a gente tentou mostrar no Brasil, e também fora do Brasil, na América do Sul em geral, em várias feiras de negócios, em vários lugares, no nível midiático, mostrar a força da gastronomia da Costa do Descobrimento por meio dos festivais. A gente fez um trabalho que foi de importar craques da gastronomia. A gente conseguiu trazer aqui grandíssimos chefs que ajudaram
a implementar processos, dar visibilidade, e paralelamente exportar o que a gente está fazendo aqui no país inteiro, no nosso país que é um país gigante, continental, e isso acredito que nos últimos 6 anos ajudou muito o fortalecimento do turismo. Os festivais começaram aqui em Porto Seguro, Arraial da Ajuda, hoje tem Cabralha, se estendeu a todo o extremo sul, né? Tem municípios que pediram para nós da Brasil ajudar na realização de novos festivais, como é o caso de Itamaraju. Tem festivais que têm própria história, faz anos, como Teixeira de Freitas e Prados, que a gente conseguiu correalizar e apoiar e dar um upgrade nesse sentido. Não importa, a gente ajuda. A gente tem orgulho de falar que o Festival Raízes foi criado para o Brasil, que o Festival de Tempero de Cabralha foi criado para o Brasil, que a gente transformou o Esquina do Mundo na Arraial da Ajuda em um case de sucesso famosíssimo dentro do mundo da gastronomia, mas para mim o meu empenho é o mesmo também quando eu ajudo um produto feito e criado para outros. Não tem inveja dentro da associativismo. Eu acredito que seja importantíssimo fortalecer sempre a gastronomia e o empresário da gastronomia. A Brasel, ela era única no estado da Bahia, ela tinha uma representação baiana, mas não tinha em Porto Seguro. Tinha um representante. Agora vocês têm uma instituição mesmo, criada, eleita, que você já está no seu segundo mandato, um mandato de 3 anos. É um mandato de 3 anos, estou no meu 5º ano, então daqui a pouco a gente precisa arrumar um novo presidente, não? Você não pode ser reeleito mais? Não posso, não. Eu não posso pelo estatuto. Também tenho agora a honra e o trabalho de representar a Costa do Descobrimento no nível estadual e nacional. Então é um papel que eu quero continuar fazendo. Então você faz parte da executiva estadual, da estadual organização. E nacional. E da nacional. Então vai ter eleição ano que vem. E você tinha me falado antes da gente começar a entrevista que é possível a Brasel da Costa do Descobrimento também ampliar sua área de atuação na Costa das Baleias. É já de fato já approvato pelo Conselho Nacional. A partir do próximo mandato, a Brasel não será mais Costa do Descobrimento, será extremo sul da Bahia. Então, 21 municípios. 21 municípios, incluindo a Costa das Baleias. A Costa do Descobrimento são 8, 8 né? municípios. Então, entraria mais 13 municípios aí. Exatamente. Vai, muito trabalho. Vai crescer, né? Vai. O desafio é maior. Mas nós já temos o Esquina do Mundo, que fica no Arraial da Ajuda. Já tem quantos anos o Esquina do Mundo? 7. 7. E é legal, hein? Muito bom. Raízes de Porto. Esse foi o primeiro, né? O Raízes de Porto. Raízes de Porto, esse ano não aconteceu, normalmente acontece em abril, esse ano não aconteceu porque a gente não encontrou a viabilidade necessária junto com a prefeitura para realizar, mas era a 5ª edição. Estamos devendo a 5ª edição. De Cabralha. Cabralha também tem um festival da lagosta, não é com a Brasel? Não é com a Brasel apoia. É um festival realizado para uma pessoa de grande experiência, que é Lea Penteado. Lea Penteado, foi entrevistada aqui no programa Viva Porto. É uma querida amiga, colega do Conselho de Turismo de Cabralha. A gente apoia, mas são 2 festivais distintos. Aí tem os Sabores de Teixeira de Freitas, o Festival de Eunápolis, o Festival de Gastronomia em Prado e também Itamaraju. O ano passado fui a 2ª edição e foi realmente um sucesso, também porque, como eu sempre gosto de falar, é mais simples realizar um festival de gastronomia em um lugar turístico. Agora, você pensa em uma cidade do interior, uma cidade comercial como Itamaraju, quanto é difícil conseguir mobilizar. E olha que foi um sucesso, os empresários ficaram extasiados dos resultados. Foi muito importante conseguir movimentar a economia de bares e restaurantes por meio de um festival. Eu estou falando aqui com Alex de Pasquale, que é o presidente da Brasel, da Costa do Descobrimento. A gente vai a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Viva Porto. Eu estou entrevistando aqui meu querido amigo
Alex de Pasquale, que é presidente da Brasel da Costa do Descobrimento, que está falando aqui com a gente sobre os impactos da pandemia na atividade de restaurante, de bares e isso, o impacto que criou. O programa Viva Porto, ele também tem transmissão simultânea pelas rádios Porto Brasil FM, Rádio Três Corações e a Rádio Cidade. Alex, o assunto da moda que se fala tempo integral agora é o fim da escala 6x1. A escala 6x1 você folga no domingo, né? 6 dias trabalhados, folga no domingo. Com o fim da escala, você teria que folgar agora sábado e domingo. Qual é o impacto que isso pode causar na atividade de restaurante? Uba, primeiramente eu acredito que seja importante esclarecer algo que não é muito claro. Hoje a gente tem dois assuntos que estão sendo pautados. O primeiro é a redução da jornada semanal para horas de trabalho, ou seja, hoje é 44 horas. Para 40, né? Para 40, que é algo que eu acredito seja razoável e o nosso setor já metabolizou, aceitou. Outro assunto é a proibição taxativa da escala 6x1, que de verdade não existe em nenhum país do mundo. A verdade é que nenhum país do mundo proíbe a escala 6x1. Tem simplesmente uma remodulação da carga horária semanal que é distribuída, dependendo do negócio, dependendo da viabilidade, da melhor forma possível. Então, o que a gente não aceita e que a gente está manifestando a nossa perplexidade é sobre proibir, por lei, um trabalhador trabalhar 6 dias. É claro que é um assunto que é pouco impopular falar que a gente está contra uma medida dessa. Quem não queria trabalhar um dia a menos para ganhar o mesmo salário? Mas a verdade é que é um pouco diferente o assunto. Proibir de trabalhar 6 dias, de fato, vai a criar reflexos negativos financeiros muito importantes. Tem um problema de viabilidade, no sentido que não é simplesmente considerar a hora extra como um fator neutral que você vai remodular. Com certeza, o setor vai precisar fazer novas contratações, vai ter novos custos. O custo final, antes ou depois, é uma conta que chega para o consumidor final. Consumidor final que inclui, obviamente, também os trabalhadores. Para não falar também que, além do problema financeiro, que não foi bem tratado, não foi bem analisado antes de prosseguir nesse sentido, tem também um problema de viabilidade. Vai precisar uma força de trabalho que hoje, principalmente em segmentos como de bares e restaurantes, não existe. Tem vagas abertas no nosso setor, não tem uma força de trabalho disponível hoje para conseguir compensar uma eventual demanda desse tipo. Olha, esse assunto é um assunto que está na mídia nacional. Existe uma pressão do governo para que seja votado ainda em maio o projeto de emenda constitucional, aonde reduz de 44 horas para 40 horas semanais e o fim da escala 6x1. E eu tive pesquisando lá o andamento da PEC, são duas PECs que estão duas PECs distintas, uma está no Senado, outra na Câmara. As duas casas já criaram as comissões especiais que estão tratando do assunto. Na Câmara parece que está um pouquinho mais adiantado e, inclusive, o relator Léo Prates. Léo Prates, que é da Bahia, foi secretário de Saúde em Salvador, conhece a Bahia como ninguém, e ele é o relator. E eu vi uma entrevista dele, ele dizendo que duas coisas já estão pacificadas no Congresso. Primeiro, o fim da jornada da escala de 6x1. Na entrevista do Léo Prates. E a segunda é que não haveria redução salarial. São os dois pontos que há
praticamente um consenso. Primeiro, que o governo quer muito, e segundo, a oposição não quer pagar o preço de ser contra a medida dos trabalhadores. Mas que existe dois outros pontos muito divergentes: se há implantação imediata ou se vai haver também uma compensação dos empresários. Você tem acompanhado isso, essa discussão? A gente tem acompanhado muito, inclusive a gente tem conversado, sim, com a frente parlamentar nesse sentido. A verdade, Uba, é que teve uma aceleração nesse sentido feroz. Quando un'accelerazione di questo tipo non tem un fondamento specifico, non tem confronto entre as partes, incluindo também a entidade que representa o setor empresarial, crea uma desconfiança. Ou seja, é uma medida que foi bem analisata, foi avaliato bem o eventual reflexo negativo successivo à aprovação, ou é uma medida que está sendo acelerada simplesmente para oportunismo eleitoral? A gente tem que pensar isso. As pessoas, antes de formar a própria opinião, têm que entender também isso. Aqui não tem o empresário com o bolso cheio de grano que não quer abrir mão de um dia mais de descanso do colaborador. Aqui tem um equilíbrio empresarial precário que corre o risco de ser prejudicado negativamente e se refletir negativamente sobre todos os setores da sociedade, incluindo sobre aqueles segmentos que não estão diretamente interessados por la escala 6x1. Que vou repetir, não existe proibição em nenhum lugar do mundo de um trabalhador trabalhar 6 dias. O que tem sido remodulado em vários países é a carga horária semanal. É simples olhar para outros países como modelo positivo, mas tem também que entender que antes de fazer uma medida desse tipo, aquele país alcançou uma posição, uma viabilidade, uma produtividade necessária para tomar aquela escolha. Na América do Sul, parece que a Colômbia e o Chile adotaram medidas parecidas, até primeiro que o Brasil, mas eles estabeleceram uma escala de adaptação da nova lei. Não foi de imediato como pretende o governo. O governo quer aprovar a PEC e no outro dia já quer valer. No Chile, ele é gradativo, reduz, lá era 45 horas semanais para 40, mas de forma gradativa até 2028. Tem 2 anos aí para implementando aos poucos, né? Mas aqui no Brasil a tendência é que o governo insiste e de que seja aplicação de imediato. O rischio è un rischio di un colapso financeiro de alguns setores. A gente fala de bar e restaurantes, mas a mesma coisa vale para hotéis, a mesma coisa vale para hospitais, clínicas. Não tem lugares que, para a própria tipologia de serviços, podem fechar 2 dias. Nem todos podem fechar. Claro, hoje tem negócios que estão já aplicando e com grandes resultados a escala 5.2. Hoje eu conheço vários empresários de bares e restaurantes que trabalham com escala 5.2 para a escolha. Pode. Agora, proibir que um trabalhador trabalhe 6 dias, hoje, na nossa opinião, é um risco grande, vai ter um reflexo negativo importante, lembrando que não precisa olhar para o empresário também do setor de bares e restaurantes como sempre o rico da situação que está querendo explorar o trabalhador. 88% dos associados da Brasil são microempresários, são pequenas empresas, são empresas a condução familiar. Você está falando com pessoas que, se não conseguir tolerar essa mudança, outra coisa, mudança que vai acontecer paralelamente a uma iminente e impactante reforma tributária que vai unificar os tributos e vai deixar ainda mais pesados. Assim com a reforma tributária. A reforma tributária. Para a reforma tributária está sendo implantada gradativamente, mas um impacto como esse, o governo pretende ser de imediato, então é até difícil de prever qual é o impacto que vai ter no primeiro momento. Difícil porque não foi bem planejado, porque não foi bem discutido, porque não tem razão e explicação porque seja feita de imediato dessa forma propagandística. A gente espera que essa comissão que foi criada, que, como você justamente falou, o relator Leo Prates, que realmente
não continue considerando inegociável o fim da escala 6x1, porque ainda estamos em tempo para discutir melhor uma forma de implementação que seja mais viável. Olha, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, já montou com a comissão especial um calendário. Eles querem votar a proposta até o dia 27 de maio, em definitivo. Isso, 27 de maio, nós estamos falando 2 semanas, né? 2 semanas. É isso. A gente está fazendo no nível nacional uma grande pressão, a gente está tentando de alguma forma explicar como é realmente a storia, que realmente não foi contada da forma certa. A gente está explicando que tem 2 assuntos divididos, diferentes, distintos. Riduzione da giornata semanal di trabalho de 44 para 40 horas, tudo bem, mas a proibição da escala 6x1 é algo, na nossa opinião, muito inviável e muito nocivo para a economia do país inteiro. Então aqui, a opinião da Brasel, a Brasel já tem essa opinião firmada, né? Pública, né? Existe uma proposta intermediária da Brasel? A proposta intermediária da Brasel é de implementar, de fato, uma mesa de discussão que contemple também o segmento de empresários de vários setores envolvidos e de chegar a uma escala com redução para a carga horária e não de dias trabalhados. Porque, olha, Uba, a verdade não é que o nosso setor não queira que as pessoas folguem 2 dias. A gente pode também pensar de reformular uma carga horária que seja mais leve, mas tem como às vezes um setor de bares e restaurantes, tem uma impossibilidade técnica de implementar, tem uma inviabilidade técnica. Então, a gente pensa que tem margem para refletir melhor sobre a medida e encontrar uma solução que possa melhorar a qualidade de vida do trabalhador sem afetar negativamente os empresários que de fato criam emprego. Bom, estou falando aqui com Alex de Pasquale, que é presidente da Brasel da Costa do Descobrimento, que é uma entidade associativa, né, de restaurantes da Costa do Descobrimento e que tem essa opinião contrária da forma que o governo está propondo ao fim da escala 6x1. Eu vou pedir só um minutinho, eu volto daqui a pouquinho do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Viva Porto, com transmissão simultânea pela rádio Porto Brasil FM, a rádio Três Corações e a rádio Cidade. Eu sou o Baldino Júnior e estou aqui no estúdio com Alex de Pasquale, que é o presidente da Brasel da Costa do Descobrimento e futuramente do Extremo Sul, né, que serão mais 13 municípios, totalizando 21 municípios. Bom, na sua opinião, Alex, o fim da escala 6x1 aprovada pelo Congresso, qual é o impacto que vai gerar aqui na Costa do Descobrimento? Uba, na minha opinião, vai criar um entusiasmo, principalmente entre os trabalhadores no começo, porque o trabalhador vai achar que vai trabalhar menos, ganhando a mesma coisa, mas de fato vai complicar a vida empresarial, do empresário principalmente de pequeno porte, que vai ter dificuldade em repor esta força trabalhista, sendo obrigado a contratação a mais e, obviamente, a compensar esse custo a mais que vai precisar ser redistribuído e, no final, compensado no cardápio, então, pelo consumidor final, que inclui também o trabalhador. E depois o trabalhador vai entender que também ele, ficando 2 dias sem trabalho, vai perder comissão de venda, vai perder boa parte daquilo que hoje cria o próprio piso salarial real, que não é o salário mínimo, porque a verdade é que no Brasil hoje quase ninguém vai estar conseguindo mais viver com salário mínimo.
Depois desse primeiro reflexo, vai ter também uma dificuldade de reorganização por parte de muitas empresas. Eu falo de vários restaurantes, mas a mesma coisa pode ser para hotéis, a mesma coisa pode ser para clínicas, para hospitais, sem falar que até a prefeitura contata serviços de limpeza pública, de limpeza urbana, de manutenção. Não, impacta todo mundo. Impacta todo mundo. Então, na minha opinião, realmente era e é uma medida que precisava ser discutida com mais raciocínio e com menos propagandismo eleitoral. Bom, nós vamos mudar aqui de assunto, porque esse assunto... né? Esse assunto é um pouco polêmico. É bastante complexo e, de fato, o governo está muito empolgado com a aprovação e não há resistência da oposição. Pelo contrário, a oposição deve aprovar o projeto, deve só fazer algumas ações para tentar amenizar o impacto. Exatamente. Então, é o que a gente tem acompanhado. Mas a Abrazel, quais os novos projetos que a Abrazel vai desempenhar esse ano? Aqui na nossa região, claro. Olha, Uba, a gente tem focado, como a gente já falou, muito na realização de festival de gastronomia, mas hoje a gente está trabalhando também como um suporte contínuo ao empresário de bares e restaurantes. O associado da Abrazel beneficia de consultoria jurídica, di consultoria di posizionamento di mercato, di marketing, oggi di consultoria tributária, que é muito importante por causa Porque nós estamos num processo agora de mudança de código tributário. Estamos num processo de uma iminente riforma tributária que inclusive vai a obrigar o empresário a uma paralela atuação diferente, ou seja, a antiga reforma tributária não vai sumir de um dia para outro, então o empresário junto com o processo de transição. É um processo de transição que vai a precisar de muito trabalho e muito apoio. A gente está tentando de profissionalizar o mais possível a área de bares e restaurantes, porque hoje quem chega na Costa do Descobrimento, quem chega no município de Porto Seguro e distritos, di Santa Cruz di Cabral, distritos, realmente incontra uma gastronomia que é diferenciada não somente pela qualidade da comida, mas também para a forma de receber os turistas, porque comida boa não é um diferencial, comida boa deveria ser uma obrigação, né? O que realmente é um diferencial é a forma como você é acolhido, é a experiência que você cria dentro de um restaurante. Eu acredito que realmente o Porto Seguro e distritos, a Costa do Descobrimento em geral, hoje seja disparado entre os primeiros lugares do Brasil que pode se orgulhar de ter uma gastronomia, empresários da gastronomia visionários, lugares lindos, bonitos, pessoas que trabalham com grande paixão. Muito bom gosto. Você pega ali, ó, Caraíva, Trancoso, Arraial da Ajuda, essa nossa orla, Cabralha, né, Santo André, Santo Antônio, Guaiú, restaurantes maravilhosos. Cada um que você chega, você é surpreendido com o cardápio, com o atendimento. Então, de fato, e esses festivais, de alguma forma, estabelece ali uma concorrência saudável entre os restaurantes, né? É uma coisa bem bacana. O que eu sempre falo, a gente tentou de estimular uma competitividade, mas não uma competição. Ou seja, eu gosto sempre de falar, quando falo publicamente, que o nosso concorrente, como bares e restaurantes, não é o restaurante do lado, não é o bar do lado. O nosso concorrente é outro destino. O nostro concorrente é Salvador, o nostro concorrente é o Ceará, o nostro concorrente é outro destino. Ou seja, eu devo torcer porque o bar do lado, o restaurante do lado esteja cheio, lotado, porque isso significa que tem um movimento que está reconhecendo o nosso destino como um destino gastronômico de qualidade. E a importância dessa gastronomia? Você falou que a comida boa deve ser uma obrigação, né? Mas a gastronomia ajuda o turismo? A gastronomia é fundamental no turismo, não somente ajuda, Uba. De fato, hoje é um mundo feito de experiências. Gastronomia é un'arte, gastronomia é uma ciência que contempla não somente oferecer uma boa comida, contempla saber acolher uma pessoa e criar um ambiente, um momento que seja realmente para aquela pessoa inesquecível. Inclusive, eu vou falar uma coisa com a maior sinceridade. Hoje, a inflação, a pressão inflacionística no Brasil é tão alta
que afeta não somente negativamente os empresários. Eu reconheço que é um luxo jantar fora. Eu, como empresário, reconheço que uma pessoa que vai jantar fora, vai almoçar fora, está gastando um dinheiro e às vezes não tem somente a pessoa de altíssimo poder aquisitivo, tem também a pessoa que separou, o casal que separou aquele dinheiro com muito sacrifício para um jantar fora uma vez num mês. Às vezes para uma data comemorativa. Uma data comemorativa. Então a gente tem uma grandíssima responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de respeitar aquilo que hoje não é mais um dia a dia das pessoas, aquilo que hoje é uma experiência que talvez foi viabilizada por meio de muito sacrifício. Muito sacrifício. Uma experiência de uma pessoa que sai lá da cidade, lá do interior de São Paulo, vem para Porto Seguro, ele vai ter a oportunidade de não só conhecer as belezas de praias, os encantos naturais da nossa cidade, mas efetivamente ele vai almoçar, ele vai jantar, certamente buscando esse prazer de conhecer a culinária, conhecer a gastronomia do local. E se a gastronomia é ruim, ele não volta. Isso já é algo assim, se a comida não presta, eu não volto nunca mais, porque faz parte do prazer, né? Não volta. Inclusive é já cientificamente provato que o que mais desperta uma lembrança positiva é a gastronomia. A gente estava conversando pouco tempo atrás aqui, e vocês mencionaram uma experiência em Gramado, mencionaram um restaurante. É verdade. Vocês mencionaram um restaurante, eu estava lá escutando e vocês, a primeira coisa que falaram, conheci uma churrascaria. E ficou na minha memória. Ficou na memória. Assim como na Costa do Descobrimento tem lugares que ficam na memória. Tem restaurantes que ficam na memória. A pessoa chega em Porto Seguro e se abre um cenário, você conhece melhor que todo mundo, você já foi gestor dessa cidade, fui um prefeito que fez coisas importantes, você sabe que a pluralidade de destinos dentro de Porto Seguro, assim como Cabrália, distritos, é algo que é incomparável no Brasil. E olha que não é só Arraial da Ajuda, Trancoso e Caraíba. Tem lugares de comida boa em Vale Verde. Vale Verde. Tem lugares de comida boa lá no lado, na ponta de Santo Antônio, onde o meu amigo Danilo Amaral, do Maroca Praia, faz um trabalho sensacional. Sabores do Santuário lá em cima, um lugar maravilhoso, onde tem o maior estátua de Santo Antônio do mundo. Então, tem coisas que, olha, dentro de um único destino, quantas experiências que um turista pode ter. Então, o Brasil procura divulgar isso. O Festival de Gastronomia é uma ferramenta que está ajudando o empresário a crescer, se aprimorar, aumentar o próprio know-how, mas está também sendo um cartão de visita incrível para o turismo gastronômico do nosso destino. Você me falou dos próximos festivais. O próximo agora é o Raízes do Arraial? Não, Raízes de Porto Seguro esse ano não teve, a gente não encontrou a viabilidade para realizar. Vai ter o Festival de Cabrália, Temperos de Cabrália em setembro. Quarta o de edição, Arraial quando é que novembro. Novembro. Primeira quinzena de novembro. O Arraial é a esquina do mundo. Primeira quinzena de novembro. Aqui. A gente está trabalhando para um festival que fique na memória da Arraial da Ajuda, do município de Porto Seguro, da Costa do Descobrimento inteira. Bom, eu tive aqui a satisfação de entrevistar Alex de Pasquale, que é presidente da Abrazel, que é uma associação brasileira de restaurantes, bares, né, e afins, né? E ele representa a Costa do Descobrimento, onde tem 8 municípios que faz parte da entidade, e com a perspectiva de ampliar, já com a aprovação da Abrazel Nacional, as outras 13 cidades do Extremo Sul, e vai mudar para Abrazel Extremo Sul. O mandato dele está terminando o ano que vem, vai ter um novo presidente, ele já não pode ser reeleito, já foi reeleito, né? Já fui. E agora esperar que o novo presidente possa conduzir aí o trabalho tão bem realizado que você fez. Eu sou o Baldino Júnior, quero lembrar você que nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, 8 horas da noite, com transmissão simultânea das rádios Porto Brasil FM, Rádio Três Corações e a Rádio Cidade. Alex, muito obrigado pela atenção e por tantas informações importantes aqui. Muito obrigado pelo convite, foi realmente um prazer. Foi um prazer.